Oi Brasil! Gente, estamos aqui em mais um vídeo do nosso projeto Histórias de Transição e hoje eu convidei umas seguidoras e amigas para estar contando um pouquinho da história delas e eu elaborei algumas perguntas, tá? Onde as meninas vão estar respondendo, falando um pouquinho sobre esse processo de transição capilar, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, vou ler aqui para vocês mais ou menos quais são as perguntas, que é como tudo começou, quanto tempo de transição, qual foi o pior momento, como foi o BC, se você teve apoio de alguém da família, que você teve mais medo durante esse processo de transição, quem é você depois da transição, porque vocês sabem que todo esse processo acaba desconstruindo muita coisa na gente, então a gente muda completamente. Então eu coloquei essa pergunta também que eu acho super importante, que elas dizem para as meninas que estão aqui na transição, né? Então, se você é novo aqui no canal, seja bem-vinda, seja bem-vindo, tá bom? Fiquem à vontade. Aproveita e ativa aqui o sininho de notificações e fica por dentro de todas as dicas que eu vou estar dando aqui no canal, tá bom? E fiquem agora com histórias de transição contada pelas minhas amigas e seguidoras, tá? A primeira vez que eu passei pelo processo de transição capilar foi em novembro de 2013. Eu passei por 2 transições. O que hoje é exaltado, que é o crescimento capilar, naquela época para mim era desesperador. Porque a raiz crescia, eu tenho um bom crescimento e em menos de um mês a raiz já estava enorme e eu ficava desesperada. E isso de ter que ficar retocando o tempo todo, em períodos curtos, já estava me enchendo, eu já estava cansada disso. E aí eu peguei e falei para minha irmã e ela me indicou fazer texturização, que a gente nem sabia que o nome era texturização. E a gente fez, e eu comecei a fazer no meu cabelo os coquinhos, que é o Bantu Knot, né? E eu comecei a fazer. E aí eu comecei a passar pelo processo de transição sem saber que aquilo era uma transição capilar, sem saber que eu estava fazendo texturização. Tudo começou há 6 anos atrás, quando eu fazia um curso de técnica em nutrição. E nesse curso, uma das meninas, ela utilizava o cabelo de forma natural. E aí ela começou a falar pra gente, né, sobre esse processo de transição, sobre a aceitação do cabelo crespo. E eu me interessei muito, não somente eu, mas outras meninas que estudavam com a gente, como Vanessa, por exemplo. E aí a gente pegou e eu comecei a pesquisar e resolvi colocar trança para passar todo esse processo. Começou, acho que com uns 9 para 10 anos, mais ou menos essa faixa, influenciaram minha mãe a alisar meu cabelo, porque era crespo e era difícil de pentear, porque naquela época não tinha produto para cabelo crespo, não tinha muito produto para cabelo crespo, não tinha as instruções que a gente tem hoje de como lidar com o cabelo crespo. Aí apresentaram minha mãe um alisante para alisar meu cabelo. Só que meu cabelo não se deu com aquele alisante. Ele quebrava, ele deu muita caspa. Aí começou a dar ferro no meu cabelo, porque prancha também não abaixava totalmente meu cabelo por ser crespo e nem escuro. Aí começou a dar ferro. Só que meu cabelo nunca se deu com ferro. Ficava bom nas primeiras semanas, mas depois sempre, como era o cabelo crespo, não alisava totalmente. Então, e eu também sofria muito, porque meu cabelo é bem sensível. E doía bastante quando dava ferro. Então, na época eu tive apoio de alguns amigos meus e das minhas irmãs, que além de cortar meu cabelo, me indicaram produtos, porque elas já eram crespas e já tinham passado pela transição. Tudo começou meio que assim, por acaso, porque eu não conhecia a transição, então foi algo que eu comecei assim do nada. Como eu já tinha o costume de relaxar o cabelo frequentemente, sempre alisei o cabelo, chegou um momento que minha mãe falou assim: olha, eu vou deixar pra comprar o relaxamento pra pôr no teu cabelo no mês do teu aniversário, que era em outubro no caso. Só que assim, sem motivo nenhum, eu simplesmente falei: não mãe, não compra não quero botar relaxamento não. E assim foi, fiquei algum tempo sem relaxar o cabelo e não sabia o que era transição, nunca tinha ouvido falar em transição. E então de repente assim no YouTube encontrei aqueles vídeos falando sobre transição, ensinando como cuidar do cabelo e foi daí que eu percebi que eu tava em transição. Tudo começou mais ou menos em 2009, na época o cabelo natural, o cabelo crespo não existia praticamente aqui em Feira, a gente estava começando a chegar em Salvador e minha tia Geisa decidiu deixar o cabelo dela natural. No período ela dava beleza natural, a linha do beleza natural, e pouquinho a pouquinho ela foi me influenciando, foi dizendo: ah, seu cabelo vai ficar bonito se deixar assim e tal. E aí eu lembro que eu aceitei e comecei a deixar meu cabelo natural. Nessa época eu estava na escola, estava no ensino médio,
Desde a infância eu nunca cheguei a ver como era o meu cabelo, porque na verdade meu cabelo sempre foi mantido preso, ou seja, trançado. Minha mãe trabalhava, então quem tomava conta de mim era a tia. E aí minha avó deu ferro de cabelo, ou seja, aquela chapinha que esquenta na brasa e passa no cabelo que é para alisar. Surgiu o primeiro alisante. E eu fui dando alisante porque queria cabelo liso, arrumado, alinhado, segundo os padrões da sociedade. Eu sempre gostei de cabelo cacheado, então eu tinha uma amiga minha que dava permanente afro, conheci através dela o que era permanente e eu passei a dar permanente afro no meu cabelo. Eu continuava a querer meu cabelo cacheado, então eu dava permanente só na raiz, para ficar com as pontas cacheadas. Só que isso aí foi passando e acontece que eu continuei dependente da química. Foi quando eu comecei a estudar, fiz um curso e lá no curso eu conheci duas pessoas que foram imprescindíveis na transformação e no fortalecimento da minha transição capilar, que até então, antes de eu conhecer elas, eu não sabia o que era a transição capilar. Foi Vanessa Carvalho e Isadora. Isadora já tinha um cabelo black lindo, maravilhoso, descolorido, e Vanessa estava na transição. E com a nossa amizade que formamos lá, uma começou a incentivar a outra, e foi a partir daí que uma já estava no meu cabelo. Então... A minha transição capilar não foi programada, não falei, vou começar a minha transição. Aconteceu que eu sempre dei um produto na minha raiz, porque há muito tempo atrás eu usava relaxamento. Então a raiz do meu cabelo ficou muito dependente de química. E aí eu sempre dei esse produto na minha raiz e também sempre usei as tranças, né, as famosas box braids. E aí eu tava com a trança, passou os 2 meses e meio, que é mais ou menos o tempo que eu ficava, e aí eu fui tirar. No que eu tirei, eu coloquei o produto, tipo, eu tirei hoje, só fiz lavar meu cabelo, dar uma hidratada rápida e amanhã, no caso, no dia seguinte, eu já apliquei o produto e aí o meu cabelo deu o famoso corte químico. Meu cabelo caiu, meu cabelo ficou super fino e tinha partes do meu cabelo que ficou tipo 3, 4 dedos mesmo da raiz e eu me desesperei, fiquei sem saber o que fazer. Lembrando que o que deixou meu cabelo, o que fez meu cabelo cair, na verdade, não foi as minhas tranças, e sim o fato de eu não ter reconstruído meu cabelo, hidratado, nutrido, meu cabelo ainda estava fraco e já ter colocado aquela química. Foi isso que fez meu cabelo cair. Daí eu decidi que eu não ia nem usar as tranças por um tempo e nem colocar mais o produto, senão eu ia ficar careca. E aí eu decidi ficar sem os dois, só hidratando, reconstruindo, mas o meu pensamento ainda era que quando eu reconstruísse meu cabelo, eu ia voltar a dar aquele produto que eu dava. Então, a partir disso, desse tempo que eu fiquei sem trança e sem o produto, eu estava na faculdade e uma colega chegou pra mim e falou, você tá quanto tempo de transição? E aí eu falei, não, mas eu não tô em transição. E aí, a partir daquela conversa, comecei a perceber que realmente estava em transição. Comecei a ver meu cabelo com outros olhos, comecei a ver que a raiz já estava bem crescidinha, os cachos já estavam saindo bastante. Então, foi a partir dali que eu decidi mesmo focar na transição e cuidar realmente do meu cabelo a fundo. Meu cabelo passou por muitos relaxamentos, desde novinha, que minhas tias e minha mãe já começaram a introduzir um pouco de relaxamento misturado com creme. E à medida que eu fui crescendo, foi mudando os relaxamentos e mudando as químicas e as formas de utilizar. Eu, na verdade, nunca me senti satisfeita com o meu cabelo relaxado, porque, de qualquer forma, não era um cabelo bonito como todo mundo desejava, porque não tinha aqueles cachos formados. Eram ondulações, inclusive bem opacas, porque tinha, né, a questão de um período de 3 meses para uma nova aplicação. E quando o cabelo ia crescendo, antes de formar esses 3 meses, ficava a raiz bem crespa, né? Mostrando a realidade. E depois a parte do cabelo com a química. Quando eu fiz 15 anos, que foi minha última aplicação de química, a cabeleireira aplicou guanidina, falando todos os benefícios do produto e que meu cabelo era grande e que não iria deixar o tempo correto, né, para não estragar tanto e
e essas outras coisas. E na época, quando deu guanidina, ele ficou muito longo, digamos que ficou nessa direção do tronco. E foi a sensação do momento, né? Eu amei demais e tal, mas logo depois veio a decepção e com 5 meses praticamente meu cabelo estava completamente destruído. Então a minha tia sugeriu que a gente começasse a cortar aos poucos para que o cabelo fosse crescendo e a gente eliminando toda a parte da química. Eu fiquei mais ou menos 7 meses em transição capilar. Eu não fiquei contando ao certo. Eu até curti a transição capilar, porque pra mim era algo novo. Eu tava deixando meu cabelo cacheado, de certa forma, por causa da texturização. Mas eu curti, e eu achava que meu cabelo ia ser cacheado, e no final da transição eu descobri esse crespo maravilhoso. Com cerca de 8 meses por aí em transição, se não me engano, eu decidi fazer meu Big Show. Algumas pessoas ficaram falando, não corta, teu cabelo tá lindo, não sei o que, só que meu cabelo tava todo quebrado já, porque muito tempo sem relaxar e sem cuidar da maneira correta, então o cabelo já tava quebrando todo. Estava na escola, estava no ensino médio, e eu levei em média, acho que 1 ano para fazer, de quando deixei o cabelo de dar relaxamento até fazer o BC. Então eu não sei mais ou menos quanto tempo durou, mas eu acho que quase 1 ano por aí. Na verdade eu queria cortar com 1 ano de transição. Eu não aguentei porque só quem sabe, quem passou e vai passar pela transição capilar sabe como é difícil, porque manter duas estruturas de cabelo diferentes é muito complicado. Você na ponta tem a química, que é aquela coisa lisa, e a raiz já é diferente, que é o seu cabelo natural, crespo, ou cacheado, ondulado, seja lá o que for. Eu fiquei 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses nessa faixa aí, em transição. Na primeira vez que eu passei pela transição capilar, eu não recebi muitas críticas. Mas o pior momento pra mim foi na segunda vez, que foi o motivo de eu ter passado pela transição capilar pela segunda vez. Eu fui para um retiro da igreja e já no ônibus eu fiz o famoso afropuff. E aí eu comecei a ser criticada, ridicularizada dentro desse ônibus por 2 meninas. Eu falei, quero mudar, quero cachear o cabelo. E eu fingi que aquela decisão tinha sido minha, consciente. Mas não foi. Foi porque essas meninas me falaram isso. E aí eu me arrependi. Eu lembro de ver o cabelo relaxado caindo assim. E eu tentar fazer afropuff e o cabelo... E começar a me dar um desespero. Eu olhava pro espelho e eu queria rir e chorar ao mesmo tempo. E aí passou 1 mês, eu resolvi cortar. Eu falei até pra minha mãe assim, vou cortar esse cabelo todo. Ela, você não é doida? Eu falei, eu não sou. Cortei, fiquei careca por um tempo, me amei careca. A única coisa boa disso foi me ver além do cabelo. Olhar e falar, cara, eu não sou só um cabelo. Tem muito mais, eu sou linda por dentro e por fora. Não é um cabelo que me faz bonita. Tem a força do cabelo, sim, mas não é um cabelo que me faz bonita, é um conjunto. E foi a única coisa boa dessa experiência negativa, dessa situação de racismo. O pior momento foi o período da escola, quando o relaxamento começou a sair e a raiz começou a aparecer daquele jeito bem degradado, bem ruim mesmo, em termos de textura, porque o relaxamento ele agredia o cabelo. O pior momento pra mim, enquanto eu estava em transição, foi a finalização do cabelo. Era muito difícil ver meu cabelo com 2 texturas e mesmo assim meu cabelo ainda ficava meio que inchado quando secava. Além disso, ele ainda era fino, ficou um cabelo fino e aquela raiz inchada, sabe? Aquilo me incomodava bastante. Pra finalizar, pra eu ter que sair pra faculdade, era bastante difícil e, querendo ou não, isso é uma coisa que mexe muito com a autoestima, né? Mexe muito com a autoestima da pessoa. Então, o pior momento pra mim foi esse. Acho que a pior parte para uma pessoa na transição é a questão de que foi um dos piores momentos pra mim também. É a questão de o cabelo ter 2 texturas. Uma parte cacheada, uma parte lisa, uma parte crespa, uma parte lisa. Porque é difícil saber lidar com isso. Na hora de buscar o creme certo, na hora de se adaptar, na hora de se arrumar e até pela autoestima também. Então acho que quando a pessoa está na transição, o que mais pesa é isso. Você não sabe se você quer realmente deixar seu cabelo crespo, se você vai querer realmente passar por aquela fase, ou você vai alisar de vez e desistir de tudo. Mas não desista. O apoio eu acredito que veio da parte da minha irmã, me falando sobre texturização, que ela não sabia o que era texturização. Mas assim, apoio no sentido de alguém me incentivar, vai Fernanda, nossa, não.
sabe? No sentido de enaltecer e falar, vai lá, deixa o seu cabelo natural mesmo. Acho que não, só a minha irmã no sentido de me indicar um caminho, sabe? Uma luz, olha, Fernanda, faz isso. E eu começar a fazer, começar a passar pela transição. E a única pessoa que me apoiou nesse processo de cortar o cabelo foi minha mãe. Ela que esteve no salão comigo, ficou no salão comigo do começo até o fim e sempre me apoiou. Quando eu disse que queria cortar o cabelo, ela me apoiou. Foi a única pessoa que me apoiou assim, firmemente, porque acho que se não fosse ela, eu não teria tido coragem de cortar o cabelo pelo tanto de crítica. Já não é um processo fácil de você fazer se você não está acostumada com cabelo curto. Então, sem você ter um apoio, é pior ainda. Então, se eu não tivesse tido esse apoio dela, eu tenho certeza que eu não tinha conseguido. Tive muito apoio dos meus amigos falavam, corta, seu cabelo vai ficar lindo, sua raiz já tá enorme, seu cabelo já tá enorme, o seu cacho é bonito. E também a minha mãe me apoiava bastante, apesar de ela ter tido muito medo de eu não gostar, de eu me sentir feia depois que eu cortasse meu cabelo. Mas tanto a minha mãe quanto os meus amigos me apoiaram bastante. Eu amadureci muito. Eu senti que eu saí da minha bolha, que eu comecei a me interessar por questões que eu não me interessaria antes e me reconhecer como uma mulher negra, que antes eu não via. Antes eu não percebia o racismo também. Só depois que eu deixei o cabelo natural que eu comecei a perceber, ficar mais atenta e me envolver mais com questões que antes eu achava que não seriam para mim. A mudança foi externa e interna também, intelectualmente falando, porque eu comecei a pesquisar sobre questões raciais e eu senti que a minha bolha estourou, digamos assim. E a minha visão começou a se ampliar e eu comecei a ver além. E hoje eu sei quem sou, hoje eu sei a minha identidade e a transição transformou, sabe? Fez assim, virou para uma vez e falou, acorda, sabe? Foi muito importante passar pela transição capilar pra mim. Acho que não só eu, mas toda mulher depois que passa pela transição, depois que corta o cabelo, depois que assume seu cabelo natural e se sente bem, ela descobre uma força dentro dela que antes ela não sabia que existia. E essa mulher tá pronta pra encarar qualquer coisa. Essa mulher tá pronta pra responder qualquer comentário preconceituoso. E comigo não foi diferente. Acho que a palavra que me define depois de cortar o cabelo é empoderamento e força. Passei a gostar mais de mim, a me arrumar mais, a ter autoestima alta, a não me preocupar mais, não me importar mais com comentários negativos. E me ajudou bastante a ser quem eu sou hoje. Eu me sinto mais eu, sabe? Eu me sinto liberta, me sinto de bem comigo mesma, com o meu cabelo da forma que ele é, sem precisar estar refém de química e relaxamento. A sensação de estar bem com você mesma, de estar bem com seu cabelo, eu acho que vale muito mais do que qualquer rótulo ou qualquer opinião. Não desistam. A gente sabe que é difícil, é um processo que muitas vezes a gente não encontra apoio em casa, a gente não encontra apoio entre os amigos, mas não desista. Não desista, porque no final vale muito a pena você se reconhecer como quem você é, você se olhar no espelho e se sentir bem consigo mesmo e saber que você tá ali lutando por algo que você quer, é maravilhoso. Então não desistam, lutem, vocês vão adorar o resultado final. Eu queria dizer que vai ser difícil, que vai ter gente que vai falar pra vocês pararem de loucura, pra vocês usarem esse cabelo, mas que não desistam não, porque no final vai ser gratificante. E parece que demora, mas não demora não, passa rápido. Então continue, tem vários produtos que ajudam a gente a cuidar do cabelo. Tem várias receitas caseiras maravilhosas que ajudam o nosso cabelo a ficar mais forte, a ficar mais brilhoso, a ficar mais bonito, a cachear mais. Se essa pessoa quiser o cabelo mais cacheado. Se essa pessoa quiser o cabelo mais volumoso, tem o Petit Gaff que vai ajudar também. Então, não desistam, continuem, porque no final é gratificante. E não desistam, sabe? É um processo que eu não vou mentir. Tem lá seus altos e baixos. Tem dia que você vai achar que seu cabelo tá incrível e vai se sentir muito bem, vai querer tirar todas as fotos do mundo. Tem dia que seu cabelo até tá normal, mas você tá com uma coisa na sua cabeça que pra você não tá nada bem. Mas não desistam, sério. Vale muito a pena passar por cada etapa, conhecer você mesma aos poucos, conhecer seu próprio cabelo. Até em questões de empoderamento, nossa, eu era uma pessoa totalmente diferente antes de entrar nessa fase e virei outra pessoa, porque eu não era ligada em nada disso sobre empoderamento, de raça, de feminismo, nada do tipo.
E aí, conhecendo essas pessoas que foram minhas inspirações para poder continuar cuidando do meu cabelo, continuar nesse processo, me trouxeram muito dessa bagagem também. Então não é só o cabelo, não é só um cabelo, é a sua identidade, muda você completamente. Então pode ter certeza, se você estiver passando por esse processo de transição ou estiver pensando em passar, você não vai se arrepender no final. Vai ter dias que vão ser mais difíceis, outros nem tanto, mas vai valer a pena no final. Olha, eu acho que uma das coisas mais importantes e que fizeram assim, uma diferença grande na minha trajetória até aqui foi a questão da aceitabilidade. Certo? Eu me aceitar o meu cabelo como ele é e não querer que ele seja como o cabelo de fulano, até porque isso dificilmente vai acontecer. Também a questão de saber no meu íntimo que eu me sinto bonita assim, que eu sou capaz assim, que o fato de eu ser negra não impede nada, que o fato de eu ter cabelo crespo não diz se eu sou mais inteligente ou não que outra pessoa. Então acho que quando você se aceita verdadeiramente, fica até mais fácil de você lidar com as situações difíceis que provavelmente virão. E estar segura de que sim, é desse jeito que a gente se sente bonito, que eu me sinto bonita, sabe? É desse jeito sim que eu posso chegar a qualquer lugar. Então fica aí a dica e quero ver esses cabelos aí aflorarem. Não desista, porque ocorre de muitas pessoas chegarem no meio da transição e não aguentar mais colocar a química no seu cabelo de novo. Então não desistam, continuem cuidando, cuidem bastante para quando vocês cortarem vocês já terem um cabelo nutrido. Cuidem muito, hidratem, façam penteados enquanto vocês estão em transição, coloquem as box braid que ajuda bastante para as pessoas que estão em transição. É isso, é você cuidar do seu cabelo e você não desistir da transição, você não colocar química de novo quando chegar no meio. Porque eu tenho certeza que quando vocês cortarem o cabelo de vocês, vocês vão achar perfeito, incrível. E para as que pensam em entrar, uma dica que eu dou é que não entrem porque tal amigo e tal amigo tá falando, não entre forçado. Entre quando você achar que você está preparado. Eu quero entrar na transição. Pronto, você entra na transição. Eu desejo muita paciência. E também desejo que seja um período fluido, até porque não adianta a gente se basear em relatos ou achar que vai ser daquela forma. Não, porque nosso cabelo é único, tem um jeito dele de crescer, tem um jeito dele de seguir. E que não está no nosso controle. O que a gente pode fazer é auxiliar, é ajudar, mas eu acho que é um processo incrível de reconhecimento. Pois é, gente, o processo de transição é incrível, é transformador e para vocês verem, todo mundo tem uma história inspiradora para contar. Tá bom? Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado de mais esse vídeo do projeto. Se você tá passando pela transição capilar ou conhece alguém que esteja passando pela transição, tá? Conta aqui como foi o seu processo de transição, como foi que tudo aconteceu pra você e envie esse vídeo pra alguém que tá passando por esse processo, tá certo? Beijão pra vocês. Se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha, tá? Compartilha com o pessoal e ativa o sininho de notificações, tá? Cheiro e até o próximo vídeo, viu? Tchau!